de 2021, ainda no período da Covid, aqui na V4 de Vitória do Darwin, beleza? E hoje, o tema da nossa aula é continuar o módulo 6 do volume 2, que fala sobre a crise do sistema colonial e o processo de independência do Brasil. Vou iniciar o espelhamento para vocês. Eu vi que uma colega perguntou em qual página da apostila a gente está. Se você for no blog pegar os slides, vocês vão perceber que nos slides tem as páginas da apostila onde a gente está, beleza? Então, ali te dá uma ideia de mais ou menos onde a gente está e o que está acontecendo. Calma aí que eu já vou espelhar para você aqui agora. Show de bola. Já apareceu, ó. Tá vendo aí à direita? Página 69. Bem, se na aula passada nós vimos, então, os movimentos nativistas, que eu falei com vocês que são aqueles que caem muito menos, são raros de cair, os movimentos emancipacionistas caem num grau muito maior. Afinal de contas, a importância deles é muito maior porque são movimentos separatistas. São movimentos que buscam, meu velho, a independência de Portugal. Começa aí, na verdade, na página 69. Movimentos separatistas, como o próprio nome já fala, quer separar um território da sua metrópole, que na ocasião seria Portugal. Emancipacionista é a mesma coisa, porque quando você se emancipa, significa que você se torna independente. E diferente dos movimentos nativistas, que são locais, tipo, Revolta de Vila Rica, aconteceu só ali, ponto, acabou, não se espalhou, sacou? Guerra dos Mascates, é Olinda e Recife, só tem um rio no meio, sacou? Acabou. Guerra dos Emboabas, é só ali na região onde se explora o ouro, sacou? Acabou. Esses aqui não. Esses são movimentos de caráter regional, ou seja, um movimento que acontece nas Minas Gerais, que acontece na Bahia, que acontece no Pernambuco, e são de caráter regional e expansionista. Ou seja, muitos acham que Minas Gerais foi o primeiro lugar que buscou a independência do Brasil de Portugal. Já é um erro. Minas Gerais buscou a independência de Minas Gerais com relação a Portugal. Mas, se outras capitanias quisessem participar, elas seriam bem-vindas. Por isso que é caráter regional e expansionista. A mesma coisa é a Bahia. A Conjuração Baiana queria tornar a Bahia independente, sacou? Se outras capitanias quisessem participar, seriam bem-vindas. Regional e expansionista. Buscavam a independência de Portugal, o próprio nome já fala, querem ser autônomos. Tem forte influência externa, porque são movimentos dominados predominantemente pela elite. Aí um detalhe. Em história, não é igual em exatas, sacou? Em história, se você tiver assim, os movimentos são liderados pela elite. É um risco. Porque se tiver um camada que é classe média, se tiver um camada que é classe baixa, já foi aquela frase, ela já acabou, ela está errada. Então, você tem que colocar o quê? Predomínio de elites. Assim como nos movimentos nativistas, é predomínio de populares. Pode crer? Até porque, olha só um detalhe fácil de você sacar. Lá nos movimentos nativistas, tinha influência externa? Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Iluminismo, liberdade econômica? Não tinha. Aí você fala, por quê? Porque era feito por populares. O que tem a ver isso? Populares não sabem ler e escrever para ter acesso a obras iluministas. Populares não têm grana para estudar na Europa, viajar para a Europa ou mandar os filhos estudarem lá. É o contrário dessa. São revoltas de caráter elitista, predominantemente elitista. E as elites, boa parte, são letradas. Vão ter acesso a obras iluministas de forma clandestina para poderem estudar os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Vão ter dinheiro para poder viajar para os Estados Unidos, para poder viajar para a Europa. Vão mandar os seus filhos estudar na Europa. Eu já tive o prazer de poder ir em Portugal e eu visitei a principal faculdade de Portugal, a mais antiga, que é a Faculdade de Coimbra, a Universidade de Coimbra. E assim como em boa parte das universidades tradicionais, é muito comum ter o quadro dos formandos, né? Quadro dos formandos. Isso nos cursos mais elitistas, nos cursos mais pan, sempre tem uma tábua lá, meu velho, um quadro de bronze com o nome de todos os formandos daquela turma daquele ano, sacou? E aí é curioso porque quando você vai para Portugal e visita Coimbra, a universidade, aí tem todo mundo que formou desde o começo até os dias de hoje. Aí quando você vai nessa época aqui, 1770, 1780, 1790, a quantidade de brasileiros formados em direito e várias outras coisas em Coimbra é absurda.
Tem turma que mais da metade são de estudantes brasileiros. Só para você ter uma leve ideia. De tão rica era essa elite que mandava os caras para lá. Aí, indo para a Europa, eles passam a ver, entrar em contato com as obras iluministas, com os movimentos iluministas e trazem as ideias para cá. Sacou? Exemplos: Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e a Insurreição Pernambucana, que vão ser as três maiores que nós vamos ver antes da independência do Brasil. A Inconfidência Mineira é a primeira e a mais famosa, e durante muito tempo foi a que mais caiu em vestibulares. Hoje, a que mais cai é a Insurreição Pernambucana, pelo fato de que, diferente da Inconfidência Mineira e da Baiana, eram separatistas, mas ficaram só no mundo das ideias, elas não chegaram a ocorrer efetivamente. A Insurreição Pernambucana ela foi para o pau, ela aconteceu de verdade. Então, esse é um fator que hoje privilegia ela para cair em vários vestibulares, beleza? Mas esse aqui também cai. Primeiro nome, Inconfidente. Inconfidente significa traidor. Se eu falo que você é meu confidente, significa que eu posso contar alguma coisa para você que você vai manter segredo e não vai me trair. Agora, se eu conto a parada para você, falo para não contar para ninguém, você passa para os outros, você me traiu. Você é um inconfidente. Ronde, mas então o nome seria a traição mineira? É. Mas quem colocou esse nome de traição mineira? Os portugueses, é claro. Eles afirmavam que era uma traição de Minas Gerais, já que ela queria se separar da sua metrópole, que era Portugal. Outro detalhe, observa o ano, 1789. É o mesmo ano que está acontecendo a Revolução Francesa. Portanto, não haverá influência externa da Revolução Francesa na Inconfidência Mineira, já que as duas acontecem no mesmo ano, e nessa época não existia internet, WhatsApp, Instagram, Facebook ou qualquer coisa que fizesse chegar aqui em tempo real para poder influenciar a galera. Show de bola? Aí vamos lá. Por que essa revolta acontece? É muito comum as pessoas falarem assim: ah, a revolta vai acontecer pelo fato de que foi decretada a derrama. A derrama é o principal fator que leva à Inconfidência Mineira, mas tem vários outros, como, por exemplo, a ideia de que tinha exclusividade de trabalho, de que todos tinham que trabalhar na região mineradora, não poderiam plantar, não poderiam fabricar, nem criar nada. Então, você não pode ter um engenho de cana, não pode ter uma criação de gado, não pode ter uma manufatura têxtil, não pode. Eu expliquei isso em aulas passadas. Porque a coroa portuguesa quer ganhar duplamente em cima de você. Aí, agora eu vi que piscou, já vou responder. E aí, velho? E aí vai acontecer o quê? Se você só pode trabalhar com a mineração, significa que você vai passar o tempo integral buscando ouro. Então, consequentemente, a coroa portuguesa arrecada mais quinto. E se você não pode trabalhar em outras coisas, tudo que você vai comer, beber ou vestir, você vai ter que comprar de um comerciante português que tem um monopólio. A coroa portuguesa não vai querer deixar de ganhar dinheiro no monopólio do comércio. Ela vai querer continuar ganhando mais em cima dos quintos que vocês exploram. Além, é claro, do fechamento de rios e estradas. Marquês de Pombal que vai estar fazendo tudo isso aí. Porque quanto mais rios e estradas dassem acesso à região mineradora, maior seria a possibilidade de terem contrabando. Então, quando eu fecho rios e estradas e coloco só estrada real, eu diminuo a possibilidade de contrabandistas. A famosa história dos santos do pau oco, né? Peregrinações religiosas que vinham de Portugal para cá, trazendo santos imensos de madeira, e que na hora que eles iam embora, os santos iam pesadíssimos, né? Seu padre, esse santo está pesado esse tanto por quê? Ah, são os pecados da comunidade da região mineradora. Uhum. Não é a quantidade de ouro que você colocou dentro dessa estátua aí, derretido ou em pó, e depois selou, não, né? São os famosos santos do pau oco. E, é claro, o motivo mais importante, a derrama. Porque se quando o Marquês de Pombal elevou a finta de 30 arrobas ou 450 quilos ano para 100 arrobas ou 1.500 quilos ano, eu falei que nos primeiros anos batia essa cota de 1.500 quilos. Mas que com o tempo o ouro começa a escassear, então não começa mais a bater os 1.500 quilos. E aí se decretava a derrama, cobrança dos impostos atrasados, quando a soma anual dos quintos não atingissem 1.500 quilos ou 100 arrobas. E aí eu te disse naquela época que quem perdia mais quando se decretava a derrama era justamente as elites, porque elas tinham riqueza que poderiam ser retiradas de suas casas para poder pagar para Portugal. Já os pobres vão perder o quê? Beleza? Vamos ver a dúvida aqui, qual é que é. Aqui.
O caráter predominantemente elitista é só da Inconfidência Mineira ou dos movimentos emancipacionistas de um modo geral? Observa que nós temos três, mineiro, baiano, pernambucano. Dois são quase que totalmente elitistas, que é a mineira e a pernambucana. Já a baiana, Jasmine, você vai ver comigo hoje, ela tem um predomínio popular, apesar dela ter inicialmente uma liderança elitista, sacou? Então, aquelas características gerais que eu falei são dos três movimentos. Show de bola? Beleza. Vamos voltar lá, então. E aí? E aí, esses caras têm influência externa, porque são membros da elite. Como eu te falei, independência dos Estados Unidos é a principal... Aí piscou de novo. Daqui a pouco eu já volto lá para ver. Independência dos Estados Unidos é a principal influência, né? Porque, assim como aqui, lá os caras iniciaram uma revolta pelos pesados impostos cobrados. Assim como aqui queria proclamar uma república, lá se proclamou. Assim como aqui é elite, lá também era elite. E lá os caras não acabaram com a escravidão. A mesma coisa eles queriam fazer aqui no Brasil. Sacou? Eu não posso colocar, como eu falei, Revolução Francesa pelo fato de que ela acontece no mesmo ano. Então, independência dos Estados Unidos, se eles conseguiram ficar independentes da metrópole mais rica e poderosa da época, que era a Inglaterra, por que nós não conseguiríamos? Revolução Industrial prega a liberdade de comércio, o laissez-faire, o fim do pacto colonial. E o Iluminismo, que prega os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Princípios que são amplamente divulgados e defendidos pela própria maçonaria. E como eu já te disse, esses caras viajam para a Europa, mandam os filhos estudarem na Europa, eles vão ter a possibilidade de saber ler e escrever. Esses livros contrabandeados vão ser lidos da maçonaria, porque aí é em segredo, é em sigilo. Lembra que no Brasil não poderia ter tipografia, não poderia se publicar livros de caráter iluminista ou libertário. Então, eles chegavam via contrabando e eram lidos livros de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, John Locke, Adam Smith, George Washington, John Adams, e assim vai, sacou? Benjamin Franklin. São libertadores, são iluministas, sacou? Que serviam de exemplo. Esses livros são lidos e estudados e debatidos dentro das lojas maçônicas nessa época. O triângulo é o símbolo principal da maçonaria. Liberdade, igualdade, fraternidade. Por isso que é muito comum os maçons terem os três pinguinhos na assinatura deles. É muito comum. Os três pinguinhos da liberdade, igualdade e fraternidade, sacou? Minas Gerais tem um triângulo na própria bandeira. Da liberdade, ainda que tardia. Libertas quais será também. Show de bola? Vamos ver se tem mais dúvidas só aqui. Beleza, show, massa, tá tranquilo. E aí, o movimento organizado predominantemente pela elite. Jasmine, olha aí. Por quê? Porque não tem só elite. Ó. Quem seria elite aqui? Os mineradores, os grandes comerciantes, os donos das minas de ouro. Agora, poetas, escritores, militares, padres, isso são classes médias. Pode crer? Inclusive, o principal da parada, que é o Joaquim José da Silva Xavier, ele era um classe média. Ele tinha que ter duas profissões para poder ter uma sobrevivência mais ou menos. Ele era militar, ele era alferes. Alferes é uma patente militar que não existe hoje mais. O alferes, ele ficaria entre a posição ou entre a patente de cabo e sargento. Sacou? Como não existe mais essa patente entre cabo e sargento, essa patente ela foi extinta, mas era uma posição de baixa patente. E para complementar a renda dele, então, baixas patentes circulam na rua, conhecem as pessoas, sabe quem é quem, os lugares onde vai mais gente. É um camarada que conhece o povo. E, ao mesmo tempo, para complementar a renda dele, ele era prático em dentista. Ele era um tiradentes. Ué, mas não tinha dentistas, médicos, não? Não, no Brasil não tem nada. É quase igual você viu naquele filme lá do Django Livre. Já viu o Django Livre? Não tem aquele alemão que anda com a carroça com um dentão em cima? Ele é um prático, cara. Aí, normalmente esses caras nessas carroças são cabeleireiros, barbeiros, cirurgiões, dentistas, né? O camada faz barba, cabelo, bigode, arranca dente, faz pequenas cirurgias e cura doenças com alguns remédios da mata e garrafadas, sacou? E para ser um tirador de dente nessa época, precisa estudar? Não. Você precisa de ter um buticão, que é um alicate para poder encaixar no dente, um braço forte para poder fazer a alavanca e uma garrafa de pinga para poder o camada beber antes de eu entrar na boca dele, porque vai doer com força. E aí? Uma garrafa de cachaça que você cai mole ali, ó. E aí eu entro arrancando o seu dente. Quando você vê, já foi. E aí, velho?
E aí os caras pretendiam proclamar uma república, fundar fábricas, universidades, nacionalizar o comércio, diminuir os impostos. Não se declaravam sobre a escravidão, até porque a maioria deles eram donos de escravos. E até porque, como eu disse, a principal inspiração é a independência dos Estados Unidos. E lá, as elites proclamaram a independência, fizeram uma república e mantiveram a escravidão. Por que aqui não? Ué, Ronde? E os princípios do iluminismo? Liberdade, igualdade, fraternidade foram para o espaço. Pois é. É princípio de liberdade, igualdade e fraternidade se você for homem, branco e rico. Se você não for, o iluminismo não se encaixa para você. Então, é um iluminismo para alguns, poucos, não pleno. Sacou? E quando que ia acontecer a revolta? A revolta iria acontecer no dia que tivesse a próxima derrama. Mas eles não sabiam o dia da derrama? Pois é. O dia que tiver a próxima, nós vamos reunir, vamos fazer a revolta. Inclusive, eis a importância do Tiradentes. Porque no dia que acontecesse a revolta, era o dia que o povo estaria mais insatisfeito. Por ele conhecer muita gente, ele seria o cara que traria o povo para dentro da revolta apoiando a elite. Ele seria a ligação da elite com o povo no dia que a revolta acontecesse. Ele queria inflamar uma massa já puta da vida para poder participar do movimento pró-independência. Por isso que ele é um cara tão importante. Ele seria o mais ligado aos populares, pode crer? E aí, velho? Além disso, tudo planejado, tudo certinho, tudo feito. Então, observa, predomínio de elite, tem influência externa, é bem planejado, bem estruturado, sacou? Tudo certinho. Só que deu errado. E deu errado por quê? Porque teve uma delação premiada, né? E no Brasil virou sucesso você tirar o seu da reta entregando os outros para ver se você paga menos. Né? Foi o que aconteceu aqui. Um dos líderes, também chamado Joaquim, só que Joaquim Silvério dos Reis, traiu o movimento. Esse camarada devia muito ao fisco português. Suas propriedades estavam hipotecadas, ou seja, ele devia ao Estado, e se ele não pagasse o Estado ia tomar suas posses, e devia muito. O que esse cara fez? Chegou para o governador de Minas Gerais, que na época era o tal do Visconde de Barbacena, chegou para o Visconde de Barbacena e falou assim, ó, eu tenho um crime de lesa majestade para denunciar. E crime de lesa majestade são os mais graves, como, por exemplo, regicídio, que é o assassinato do rei, né? E tentar fazer uma colônia do rei ficar independente, que seria esse caso. E aí ele falou, eu tenho um crime de lesa majestade para denunciar, mas eu só denuncio se o senhor garantir que as minhas dívidas com o fisco português, com o Estado português, serão anuladas. O Visconde de Barbacena, que era o governador da época, afirmou para ele que garantiria o perdão das dívidas e fez isso mesmo. E como ele era um dos líderes, né, e quase sempre se reuniam em maçonaria de forma fechada, todo mundo conhece todo mundo, ele entregou uma lista de chamada, rapaz, com o nome de todo mundo. E como ele falou assim, ó, os caras vão fazer a revolta no dia da próxima derrama. Eu que sou governador não vou dar mole de decretar derrama. Não decreto a derrama, trago as tropas do Rio de Janeiro para Minas Gerais e com a listinha de chamada que o Joaquim Silvério dos Reis, o traíra, me deu, eu prendo todo mundo. Prendeu todo mundo. Todos foram presos, todos foram julgados e todos foram condenados naquilo que se chama autos de devassa. Devassa mesmo, que vai virar sua vida de cabeça para o alto. E aí? Todos foram julgados e condenados, e considerados culpados, todos eles. Alguns perderam as terras, outros tiveram que pagar fianças milionárias, outros foram degredados. Degredado, para quem não sabe, é expulso do Brasil, no caso aí foram expulsos para a África, e o Tiradentes foi o único que foi de fato considerado o líder principal, sendo ele julgado através de suplício. Ele foi enforcado e, posteriormente, esquartejado, tendo suas partes expostas ao longo da estrada de Minas para Rio de Janeiro. Um detalhe curioso a respeito disso aí, por quê? Porque o Tiradentes foi o único que foi réu confesso. Ele falou que ele era líder do movimento e ele liderava a parada. Essa é a primeira coisa que faz ele ser importante. E a segunda, que os próprios investigadores chegaram a esse consenso, porque ele seria o elo
ele seria a ligação do movimento com o povão no dia que o movimento acontecesse. Então, ele faria o movimento bombar, trazendo o povo para dentro, se o movimento rolasse. Sacou? Só que, é claro, nós temos aí aquelas teorias de conspiração, né? Aí o Tiradentes morto, enforcado, executado, né? Esse é um quadro do nosso camarada Pedro Américo. É um quadro que ele foi criado posteriormente, já na época da República, para tentar se criar um herói nacional, aquela ideia de que existiu aquele que deu a vida para poder libertar os seus, né? Deu a vida pela liberdade do Brasil, né? E nós sabemos que nada a ver. Um monte de coisa errada aí. Primeiro, a ideia dele ser cabeludo e barbudo. Todo camada que vai ser executado, ele é raspado antes, sacou? Então, barba, cabelo, bigode, tudo cortado. Não é isso que acontece. Fizeram isso para tentar se aproximar daquilo que seria o Cristo no momento da crucificação. A outra coisa que fala que ele é um herói nacional que tentou lutar pela liberdade do Brasil. Não foi. Lutou pela liberdade de Minas Gerais. Mas, como eu estou te falando, é a tentativa de se construir um mártir, de construir a ideia de um herói nacional, um herói brasileiro. E aí tem umas coisas curiosas que eu vou mostrar para vocês aqui agora, do quadro de Tiradentes, cara. Deixa eu mostrar aqui para você ver qual é que é. Porque ele tem um montão de ideias, de imagens neles. Deixa eu ver aqui. Nossa, que demora para ver. Aí, ó. Já vai aqui, já vai, já vai. Calma aí, papai. Aqui. Olha aí. Primeiro, né, como eu te disse, da cabeça, né? Observa aí, desconhece-se a aparência de Tiradentes. Quando enforcado, ele tinha cabelo e barba raspado. Mas na pintura ele aparece de cabelo longo, né, barba longa, da cor ruiva, características que se assemelham às transformações de Cristo, né? Esse meio avermelhado por causa do sangue, né, que teria escorrido. Mas se parece muito com o Cristo que o próprio que o nosso camarada Pedro Américo já tinha feito outro quadro, que você está vendo aqui do Cristo morto à esquerda, que já se assemelha bastante a esse aqui. O outro detalhe é a posição do braço, né? Esse braço caído, estendido, assim, flácido, né? Morto. Ele fez isso em alusão a 3 obras. Essa primeira obra da esquerda em cima, que é A Morte de Mahat, observa o braço dele caído, né? E outras 2 obras, que é a do Caravaggio, A Deposição de Cristo, essa à esquerda, o braço caído também, e Pietà, né? Pietà, meu velho, que está aqui, ó. Davi, na verdade, Davi, Pietà não, Davi, o braço também caído, sacou? Um outro detalhe é a altura que o cadafalso está. Você observa que tem uma casa lá no fundo, ó, e olha a altura que o cadafalso está, para dizer que ele está mais perto de Deus, para colocar ele numa posição de onipotente. Né? A cruz, remetendo ao suplício que Cristo passou, e a própria posição do corpo dele, tá vendo? O tronco, o braço e a perna formariam o que seria mais ou menos um mapa do Brasil. Viu que massa? E, é claro, tem a teoria da conspiração, né? Que vai falar que o Tiradentes não morreu nada, porque quem foi executado foi outro cara no lugar dele, porque os maçons, os membros dessa revolta eram maçons, os caras que julgaram esses caras também eram maçons, maçom não vai julgar e condenar o outro à execução por defender um interesse que ele mesmo defende, que é o princípio da liberdade, igualdade e fraternidade. De que ele teria entrado no cadafalso de capuz, enforcado, executado, decapitado, de capuz, ninguém viu a cara dele, e de que a cabeça exposta teria desaparecido nos primeiros dias de exposição dentro de um capuz. Outro teria morto no lugar dele e ele teria saído do Brasil para Portugal e ido morar lá longe. Mas, é claro, isso aí é teoria da conspiração. Apesar de ter uns camaradas que afirmam isso com veemência. Tem um gordinho aí, professor de história gordinho que dá aula, você tem que ver ele falando sobre isso aí, cara. Ele fala, mas com uma precisão e com base em algumas obras da época bastante interessantes, né? Um outro detalhe é que todas as terras do Tiradentes foram salgadas, assim como aconteceu com a cidade de Cartago, quando aconteceu a invasão e a vitória romana. Quando você salga alguma região, você está amaldiçoando aquela região. Pode crer? E por último, meu velho, e foi feriado, e é feriado, né? Feriado nós ficamos semana passada. Então vamos fazer de conta que ele morreu mesmo, de que é Marte da Brasil mesmo, porque senão eles acabam com o feriado nosso aí também. Já a Conjuração Baiana,
A Conjuração Baiana, que acontece quase 10 anos depois, também tem o nome de Revolta dos Alfaiates, porque alguns dos líderes eram costureiros, e também um terceiro nome que apareceu nos últimos 10 anos aí, que é a Revolta dos Búzios, já que alguns dos líderes eram pais ou mães de santo, né? E essa revolta vai estar acontecendo por uma insatisfação generalizada da população, principalmente da população preta parda, seja ela livre ou escrava, insatisfeitas com a caristia é a falta. A caristia é a falta básica de gêneros necessários à sua sobrevivência. Que faltava de tudo. A Bahia, meu velho, era decadente economicamente porque deixou de ser capital. Os cargos, os órgãos importantes que iam para lá e levavam muito dinheiro foram tudo para o Rio de Janeiro. A Bahia produzia cana-de-açúcar, que está em decadência no mercado há muito tempo. E os impostos cobrados na época eram elevadíssimos, sacou? E a população mais pobre, claro, que reclamava dos altos preços e, claro, que reclamavam do racismo e da escravidão, já que a maioria delas eram escravas, sacou? Assim como os soldados reclamavam dos baixos soldos. Baixo soldo é baixo salário, soldo é salário de militar, por isso que é soldado, um militar que trabalha por um soldo, por um salário, beleza? Então, se na Inconfidência Mineira a principal motivação é a derrama, na Conjuração Baiana, a principal motivação é a escravidão. Também o racismo, também a crise econômica, os altos impostos, a insatisfação dos militares com os baixos salários, sacou? E aí, aquilo que eu falei para nossa colega aí no começo da aula. Olha agora esse parágrafo. Os revoltosos foram influenciados pela independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial, Revolução Francesa e Iluminismo. Aqui pode Revolução Francesa. Aí você fala, por quê? Porque já tem quase 10 anos que ela aconteceu na Europa. Então a influência chega aqui. E se fosse para eu te falar qual que mais influencia a mineira, é a independência dos Estados Unidos, você viu. E qual que influencia mais a baiana? É a francesa, a Revolução Francesa. Ah, por quê? Porque na independência dos Estados Unidos não acabou a escravidão. Mas na Revolução Francesa, quando os jacobinos chegaram no poder, eles acabaram com a escravidão na França e colônias. Então, a principal inspiração dos caras seria uma Revolução Francesa e um iluminismo de verdade. Ah, por quê? O iluminismo baseado nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade plena. Mas, Ronde, se esse movimento eu já estudei que ele é predominantemente popular, e você falou que populares são, na maioria, analfabetos, não vão para o exterior e nem sabem, nem trazem informações de lá e não vão ter informações de lá. Como que esses caras vão ter? Aí é o detalhe da parada. Inicialmente, e apenas inicialmente, quem planeja essa revolta é a elite urbana que fazia parte da loja maçônica Cavaleiros da Luz de Salvador. A primeira loja maçônica do Brasil. Onde? Mas elite baiana vai ser abolicionista? Sacou? Aí que tá, cara. Depende de qual elite é. Se você for elite rural, você é escravocrata. Agora, se você é uma elite urbana, quase 100% de você ser o quê? Um profissional liberal ou ser um comerciante. E comerciantes não são favoráveis à escravidão, a não ser que você seja um vendedor de escravo. Sacou? Então, existe interesse de elite e elite. A rural é escravocrata, mas a urbana, nesse momento, não é. E da maçonaria, não. Dessa maçonaria, loja maçônica Cavaleiros da Luz, não, que é a primeira do Brasil. E aí? Os caras também queriam proclamar uma república, abolir a escravidão, dar melhores salários para os soldados, trazer mestiços e negros para fazerem parte das Forças Armadas com dignidade, liberdade de comércio, fim do racismo, fim da escravidão, proclamar uma república, sacou? Tratamento igualitário. E faziam essas propagandas inicialmente através de panfletos, que são os famosos lambe-lambe, né? Puff e cola. Só que os panfletos inicialmente não surtiram muito efeito, porque como que você vai escrever isso num panfleto e a maioria não sabe ler e escrever? Aí, com o tempo, esses panfletos passaram a ser desenhos, né? Desenhos que fazem ideia de liberdade, de fim da escravidão. Uma pomba voando, um escravo arrebentando correntes, negros em liberdade, e assim vai. Essa primeira bandeira da esquerda seria a bandeira da Bahia independente, que não foi. E essa da direita é a bandeira da Bahia hoje. Observa a influência maçônica. Tricolor e triângulo. Aí você fala por quê? O triângulo, liberdade, igualdade, fraternidade, e o tricolor de liberdade, igualdade e fraternidade. Boa parte das bandeiras tricolores do mundo são de influência iluminista, para quem não sabe.
E aí, velho? E aí, tudo planejado, tudo certinho, só que o movimento não tinha como ir para frente com a mínima elite urbana baiana fazendo parte. Então, era necessário trazer o povo para dentro do movimento. E é aí que a maionese desandou. Essa loja maçônica começou a convidar para fazer parte do movimento lideranças populares, como, por exemplo, costureiros, que conhecem todo mundo e costura para todo mundo naquela rua. Inclusive, se ele se torna um líder, quando você fosse na casa dele levar uma roupa para poder ser feita, ele já passava a ideia para você. Um pai de santo e uma mãe de santo, que quando você fosse no terreiro, ele já ia passar a ideia para você. Um chefe de senzala, um chefe de quilombo, que quando entrasse em contato com a galera dele, iria passar a ideia para eles. Só que quando começaram a trazer essas lideranças populares, e eles começaram a informar essas lideranças populares a intenção de proclamar a independência da Bahia, proclamar uma república, acabar com a escravidão, com o racismo, melhorar os salários, dar condição de igualdade, diminuir os impostos, os preços dos produtos, eles ficaram loucos com a parada, de é tão massa que eles acharam que poderia ser. E aí, quando o negócio ia para frente, ele travou. Aí você fala, por quê? Porque as lideranças populares acharam tão incrível a parada que elas queriam que o movimento acontecesse agora, já. Não queria esperar mais tempo. E já a elite maçônica, não. Ela queria mais tempo para se planejar. Ela afirmava o seguinte, ó, eu sei que o povo consegue derrubar o governo da Bahia agora, mas o negócio não é tomar o poder agora, o negócio é depois. Nós temos tropas, nós temos exército, nós temos armamento, nós temos munição, nós temos o apoio integral, confirmado, de que vão participar da revolta com a gente. Então, a gente precisa de tempo para a gente produzir armamento, munição, equipar a galera, conseguir treinar alguns, para no dia o negócio dar certo. Mas como as lideranças populares queriam que o movimento acontecesse o mais rápido possível, houve um racha na liderança. Inclusive, a elite maçônica inteira sai do movimento. E aí? E aí o movimento que era inicialmente elitista se torna, nesse momento, popular. Predominantemente popular. Só que, como assim aconteceu com a Inconfidência Mineira, que teve um traíra, aqui também teve. A diferença é que não se sabe quem foi esse traíra. Lá foi o Joaquim Silvério dos Reis. Aqui não sabe quem foi. Mas como foi na Inconfidência Mineira, se você é um dos líderes, e possivelmente foi um dos líderes. Ah, por quê? Porque todo mundo foi preso, que era líder. Todo mundo foi preso. Nenhuma só. Ah, mas por que não? Porque eles saíram do movimento. Inclusive, alguns até falam que possivelmente foi um maçom que ficou puto com o movimento todo organizado e viu o negócio desandar e foi lá e dedou. Mas isso aí são outras histórias, não há confirmação disso. Não se sabe até hoje quem foi o traidor. Mas 41 pessoas foram presas, todas foram julgadas e condenadas. Dessas 41, 9 eram escravos, escravos mesmo, e 3 eram mulheres, todas mães de santo. Beleza? Nenhum maçom foi preso e 4 foram condenados à morte. Que eu faço questão de colocar a imagem deles e o nome deles. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus. Não virou feriado nacional. E a maioria dos livros de história não trazem nem a imagem e nem o nome deles. Para você ver que quando o movimento elitista, um tratamento é de um jeito, inclusive vira feriado nacional, e quando o movimento é muito mais nobre, que tem o iluminismo de forma completa, que quer de fato a liberdade e a igualdade plena, morreram 4 pessoas que foram executadas na forca. No entanto, boa parte nem se fala, nem se comenta, e muito menos é feriado nacional. Show de bola? Bem, senhores, espero que os senhores tenham gostado da aula. Deixa eu ver aqui se o povo tem alguma dúvida, porque na aula que vem, ó, já começamos a vinda da família real. Aí você que já quer estar ligado na aula que vem, já lê de família real para frente. Você vai ver como que a aula fica mais tranquila, você já anota a dúvida que você tem, sacou? Já vai falando. É massa. Mas vamos lá. Show de bola. Ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Aqui. Papapá? Não. Nenhuma dúvida por hora. Tudo certo então, senhores? Beijo para vocês. Encerro a gravação aqui, que postarei para vocês muito em breve. Beijo. Até mais. Tchau. Parando gravación.